Queridos irmãos, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sou o pastor Gideão e nesta manhã nós vamos estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Hoje é domingo, dia 4 de dezembro de 2022. E está comigo para comentar essa lição o nosso irmão evangelista Jasson Carvalho. Amém, pastor Gideão. A paz do Senhor para o pastor, a paz do Senhor para os nossos irmãos da igreja, Marcas do Evangelho. Para mim é um prazer estar aqui também nesta classe pela primeira vez para ministrar juntamente com o pastor Gideão essa lição tão maravilhosa e tão espiritual, podemos assim dizer, essa lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Muito bem. O evangelista Jasson, ele já é professor, ministra na nossa escola dominical, nas classes de juvenis, na classe de jovens, e hoje ele está também debutando aqui na classe Amém. de adultos. Amém. Que Deus possa abençoá-lo, nesse ministério aqui, junto à classe de adultos também. Antes da gente começar, eu peço que você dê um like aí nesse vídeo, se inscreva em nosso canal, se você ainda não é inscrito, faça comentários, participe do chat, interaja conosco. E se você está nos visitando, nós queremos te conhecer. Coloque o seu nome aí no chat, que a gente quer dar um boas-vindas, especial para você. Então pega agora aí sua revista, a sua Bíblia, todo o seu material, que a gente vai iniciar a nossa aula. E vamos começar então com uma oração com o nosso evangelista Jasson. Amém, pastor Gideão. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer nesta manhã de domingo, Glória a Deus, por estarmos aqui, bendito juntamente com todos os alunos dessa classe, Senhor, para aprendermos a Tua palavra. Pedimos, ó Pai, a Tua graça conosco, que o Senhor possa estar nos capacitando, ó Deus, para ministrarmos essa lição tão maravilhosa, como também a todos os alunos que estão nos seus lares agora, Senhor, ouvindo e assistindo, ó Deus, esta aula tão preciosa. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E nós, a partir deste momento, vamos então para o nosso quadro Família Firmado na Palavra, onde os nossos irmãos estarão fazendo a leitura bíblica desta lição nesta manhã. A paz do Senhor, irmãos! Essa é a lição 10 da EBD dos adultos, cujo título é A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Texto áureo. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11, 26. Verdade prática. A chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Leitura bíblica em classe, irmão, se encontra em Ezequiel 37, de 1 a 14, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, Lucas, pode continuar? Eu errei aqui. Pode voltar na leitura bíblica? Leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel 37, de 1 a 14, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a este osso: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez
um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso. Eu fiz, diz o Senhor. Irmãos, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, nesse domingo do Senhor, lecionando aqui com os irmãos a leitura de hoje. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Esse texto desta palavra tão maravilhosa que foi lido pelos nossos irmãos. E agora nós vamos entrar na lição propriamente dita, pastor Gideão. Nós temos aqui, nós gostaríamos de saber, pastor Gideão, como uma introdução da nossa lição, que o senhor fizesse uma análise sobre o contexto histórico, ou seja, o pano de fundo acerca desta profecia de Ezequiel 37, versículo 1, até o versículo 14, conhecida como a visão do vale de ossos secos. Muito bem, esse é um dos textos especiais da própria Bíblia, né? É um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. E sem sombra de dúvida, em se tratando do profeta Ezequiel, é um dos textos mais importantes. Essa visão de Ezequiel, ela descreve uma das mais notáveis profecias da restauração, avivamento e renascimento do povo de Israel. Israel, evangelista de Jason, estava na Babilônia. Então era por volta do ano 600 a.C. E eles estavam ali cativos, estavam sem pátria. Eles eram chamados assim, né, de expatriados. A cidade de Jerusalém havia sido destruída. O templo também tomou o mesmo destino da cidade. E eles estavam assim, subjugados por uma nação opressora, né, por um povo opressor, o Império o Império Babilônico. E eles estavam ali na Babilônia, cativos, né, sem nenhuma esperança de reviver. A visão de Ezequiel mostra um vale cheio de ossos. Este era verdadeiramente o vale da morte. Então nós podemos dizer, evangelista Jason, que Ezequiel teve uma visão do vale da morte. E quem estava nesse vale da morte? O povo de Deus, o povo de Israel. Então aqui nós podemos também até trazer aqui uma mensagem, né, espiritual para aquelas pessoas que estão no vale. Israel estava passando o seu período no vale, né, mas ainda assim havia esperança para Israel. Então mesmo que você, meu irmão, minha irmã, esteja vivendo uma situação desfavorável, uma situação opressora, uma situação adversa, mesmo que você esteja no vale, ainda há esperança quando a gente confia em Deus, quando a gente espera no Senhor, quando a gente tem fé. Então, esta é uma lição também, evangelização, que nos faz pensar assim, né, que mesmo que uma situação esteja praticamente perdida, né, você pode ganhar. Por quê? Porque nós temos o Deus Todo-Poderoso, que nos ajuda a reverter situações, como eles conseguiram reverter aquela situação, né, do vale de ossos secos. E essa é uma mensagem de esperança, então, né, pastor Gideão? Sim, mensagem de esperança para os nossos dias. Essa aplicabilidade é maravilhosa, porque conforme disse o nosso pastor Gideão, Deus é aquele que pode resolver
qualquer problema que nós estivermos enfrentando, qualquer que seja o tipo de vale que você esteja enfrentando. Pois bem, pastor Gideão, uma coisa que eu vi aqui interessante, é que esses ossos secos, eles representavam a nação de Israel numa situação trágica. Ou seja, pessoas mortas, insepultas, ou seja, que não havia ainda sido sepultadas, e isso trazia o quê? Um sinal de vergonha e um sinal de indignidade. Verdade. Nós podemos ver também, pastor Gideão, que a nação estava morta e nem teve um enterro adequado. Os ossos estavam fora de lugar e espalhados, tanto é que quando o Senhor manda ele profetizar, eles se ligam com o seu corpo, cada um o seu corpo, e eles também estavam sujeitos à ação de urubus necrófagos. O que seria isso? Urubus que se alimentam de outros animais em decomposição. Né? E isto era um quadro realmente chocante. Terrível esse quadro, né, da nação de Israel. Terrível. O Salmo 137, pastor Gideão, versículo 1 até o versículo 4, nos mostra como estava o estado de ânimo do povo no cativeiro. Diz lá esta mensagem: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? E essa era uma situação realmente muito desfavorável para o povo de Deus, né? Agora a gente vê aqui, Jasson, nesse Salmo 137, né, que os cantores penduraram as harpas no salgueiro. Então, assim, eles não quebraram as suas harpas, nem lançaram no rio. Pode ser que eles tivessem, assim, uma expectativa, um fio de esperança. Um fio de esperança. Um fio de esperança, né? Exatamente. O povo de Deus sempre tem esse fio de esperança. Mas Deus, ali no vale, ele faz uma pergunta para Ezequiel, que a gente pode dizer assim, uma pergunta provocadora. Provocativa, né? Provocadora, então, provocativa. Deus fala para Ezequiel: filho do homem, né? Esses ossos poderão reviver? Poderão reviver esses ossos? Então, esta era uma pergunta que Ezequiel, né, deveria responder. Mas nós sabemos que não era uma pergunta muito fácil para o profeta responder. Evangelista, se você estivesse no vale de ossos secos, vamos pensar, vamos fazer a seguinte conjectura: você é o profeta Ezequiel, você está lá no vale, está vendo lá um monte de ossos secos, e o próprio Senhor chega para você e pergunta: filho do homem, esses ossos aí podem reviver? E aí, o que você responderia? Uma resposta realmente assim, de imediato, né? Complicada para o próprio profeta, podemos assim dizer, Ezequiel, responder. Mas sabemos que humanamente era impossível esses ossos, pastor Gideão, reviverem. Não se pode esperar que um cadáver possa de alguma forma ressuscitar. Ninguém espera que os ossos espalhados e separados possam viver. Mas a resposta de Ezequiel, ela foi extraordinária, porque ele sabia perfeitamente o Deus a qual ele servia, e ele sabia que já havia passado também por outras experiências, aonde o Senhor o mandava profetizar, e o Senhor, vamos dizer assim, estava ali com a garantia de que acontecesse o que acontecesse, o Senhor iria operar o milagre. Sim. Então ele diz, uma resposta, né, com bastante humildade, ele prefere não responder, não colocar, podemos assim dizer, para Deus a sua resposta, mas ele diz: ó Senhor, Deus, tu sabes. Ó Senhor Deus, tu sabes. Essa foi a resposta do profeta Ezequiel. Então, assim, Ezequiel, ele foi provocado e ele dá uma resposta magnífica. Para mim, essa resposta dele é a melhor resposta que a gente poderia dar, né? Ó Senhor, tu sabes, né? Então, 3 coisas a gente vê aqui nessa resposta de Ezequiel. Primeiro, Ezequiel não tinha esperança nos ossos, mas ele tinha esperança em Deus. Glória a Deus. Então, se ele olhasse para os ossos, a resposta seria assim: olha, esses ossos não podem reviver. Então, se você olhar para o problema, se você olhar para a situação caótica, se você olhar para o quadro, né, difícil, você vai pensar o seguinte: não tem solução, né? Mas
Ezequiel tinha esperança em Deus. Ao mesmo tempo que ele olha para aqueles ossos e não vê esperança, ele sabia o Deus que ele servia. Então, ele tinha esperança em Deus. Segundo, Ezequiel não presumiu saber o que Deus queria fazer com aqueles ossos. Então, ele diz assim, né? Ele evita dar uma opinião, né? Pensando, olha, eu acho que Deus quer fazer isso ou aquilo. Tal. Então, ele evita essas coisas. E terceiro, ele estava confiante de que se tinha alguém naquele vale que sabia o que deveria ser feito, esse alguém era o próprio Deus. Louvado então, seja se Deus. tem alguém que sabe o que fazer nas horas difíceis, esse alguém é o nosso Senhor. Então, por isso Ezequiel dá essa resposta: Senhor, tu sabes. Louvado seja Deus. Amém. Amém, pastor Gideão. Feita, então, amados irmãos, esta breve introdução da nossa lição, nós vamos ver aqui que no nosso primeiro tópico da lição, sobre o significado do vale dos ossos secos. O texto de Ezequiel 37 diz que os ossos estavam muito secos. Eles não estavam apenas mortos, mas né, nos deixa bem claro o texto que eles estavam mortos há muito tempo. Há muito tempo. Dentro daquela... né? Sequíssimos, Tem né? algumas traduções que falam que os ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos. Então, dentro daquele contexto da visão do profeta Ezequiel, nós vamos ver nos versículos 11 a 14 que Deus então explica a Ezequiel o significado da visão. Afinal de contas, se Deus apenas mostrasse para o profeta e não explicasse, a coisa ficaria, né, podemos assim dizer, imperfeita, né, pastor? Sim. Então, a palavra profética esclarece que esses ossos eram então toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel. Então o texto deixa bem claro, não era apenas Judá, mas sim também Israel e Judá, ou seja, o reino norte e o reino sul. Não é isso, pastor Gideão? Isso aí. O reino do norte, ele foi enviado para o cativeiro no ano 722 pelo Império Assírio. Era Sírio. E o reino do sul, ele foi bem depois, ele foi no ano 605, vamos colocar assim, a primeira leva, né? No ano 605, pelo Império Babilônico. Então, os reinos estavam divididos. Todos os dois foram para o cativeiro. E essa visão aqui de Ezequiel não é uma visão, muito bem colocada, específica da casa de Judá do sul. É uma visão de todo Israel. Para toda a nação de Israel. Glória a Deus. Então, a expressão que diz lá no texto de Ezequiel, capítulo 37, os nossos ossos secaram, significa então uma ruína definitiva. Uma ruína definitiva para com a nação de Israel. A queda de Jerusalém e do templo significava o colapso da fé nacional e seria muito difícil, ou se não impossível, a restauração nacional e espiritual de Israel. Muito bem. Então aqui, você colocou no final aí a restauração nacional e a restauração espiritual de Israel. Então a gente já vai começar a introduzir aqui uma ideia, evangelista Jason aqui, a ideia de que a visão de Ezequiel, ela trata de duas restaurações, não é Duas isso? restaurações, isso. Uma restauração nacional e uma outra restauração espiritual. A gente vai ver isso no decorrer da lição. Amém. Então, apesar do momento difícil, né, que Ezequiel estava vendo ali no vale, né, estava sentindo, né, ele pôde ver os ossos ali secos, ele pôde ver aquele quadro terrível, né, apesar daquilo, Deus fala para o profeta interagir com aquela situação. Olha que interessante isso, né? Muito bom. Deus fala com ele, olha, né, vamos andar pelo vale, né? Então Ezequiel é colocado no meio do vale e Deus anda com ele, interagindo com ele ali. Então o fez andar no vale, ver cada detalhe. Certamente Ezequiel via ali crânio de um lado, via fêmur, né, de outro lado, via costela quebrada do outro lado. Então ele via Um cenário destrutivo, né, pastor? um cenário completamente, né, desfavorável, né? Porém, o mais inusitado, né, por mais inusitado que possa parecer, o profeta, né, quando Deus manda ele profetizar ali naquele vale, né, depois Deus fala para ele profetizar, né, uma vez que ele fala para o Senhor, né, que Deus sabe, né, Deus sabia, né, se aqueles ossos poderiam reviver. Aí Deus fala para ele, não, profetiza então sobre esses ossos, né? Então, é uma situação também, assim, muito difícil para Ezequiel, porque agora ele está no vale, tem muitos ossos secos e Deus fala para ele, profetiza, né, para esses ossos, né? Que situação! O profeta
ele estava acostumado a profetizar para pessoas, para governadores, reis, autoridades, sacerdotes, tá? O profeta estava acostumado a profetizar para gente, mas agora ele deveria profetizar para ossos secos. Vamos pensar assim, pessoas mortas, né? Gente mortas, que já morreu. Então essa era a intenção, né? Então o profeta ele tem essa prerrogativa de falar em nome do Senhor, em nome de Deus, né? Então agora ele tinha, né, a autoridade de Deus para profetizar. Se Deus mandou ele profetizar, ele tinha que profetizar. Se o Senhor nos mandar fazer alguma coisa, se o Senhor nos der alguma ordem, mesmo que essa ordem pareça uma ordem estranha, mas se vier da parte do Senhor, nós temos que fazer, né? Nós não temos que questionar, né, pastor Gideão? Eu achei interessante o profeta Ezequiel aqui, porque ele não questiona a sua ação de profetizar. Conforme o pastor disse muito bem, ele estava acostumado a profetizar a pessoas vivas, a gente, a autoridade, agora Deus manda profetizar a ossos secos. Então, eu achei muito curioso até, né, essa passagem. Nós vamos ver aqui, irmãos, continuando, né, no decorrer aqui desta visão, que quando o profeta, pastor Gideão, e irmãos que estão também nos assistindo nos seus lares, quando o profeta percebeu que suas palavras, ao profetizar, né, o profeta percebeu que suas palavras foram poderosas e houve então um primeiro movimento ali naquele vale. Houve primeiramente um ruído, né, aquele primeiro barulho, né, aquela primeira sensação de... Será que ele se assustou com isso? É provável. Estava num cemitério, vamos pensar assim, ele estava num cemitério a céu aberto, um monte de osso, e Deus fala com ele, profetiza, e ele começa a profetizar, e os ossos começam a se movimentar. É meio assustador, né? Assustador também. Então houve esse primeiro ruído, mas mais adiante a situação ali naquele vale não ficou apenas naquele primeiro ruído inicial, mas sim houve também um grande reboliço. Era o movimento dos ossos naquele vale. Osso para todo lado. Osso para todo lado. E o interessante é que esses ossos espalhados, que estavam ali, fora do seu corpo original, começaram-se a, cada osso milagrosamente se juntando ao seu próprio osso. Isso é muito interessante. Formando, assim, esqueletos humanos, não é isso? Formando esqueletos humanos. Então, se o crânio estava de um lado, né, o fêmur de outro, braço de outro, de repente foram formando vários esqueletos, certinho, tudo certinho. Louvado seja Deus. Então, os nervos, em seguida, né, os nervos se juntaram ao osso e cresceu a carne, estendendo-se a pele sobre eles. Os ossos secos, agora, não estavam mais espalhados, agora eles estavam unidos, cada um ao seu corpo, podemos assim dizer, né, original. Sim. E eles agora continham também nervos, carnes e peles. E é óbvio que esta visão do profeta, aquilo que o profeta Ezequiel estava vendo e enxergando ali naquele vale, tinha que ter um significado para aquela visão. Sim. Cada osso se juntando ao seu osso, os nervos, a pele, né, no seu corpo. Então, pastor Gideão, que o senhor poderia nos falar também acerca dessa parte aí? Então, né, eu trago aqui também, já são duas informações de dois teólogos assembleianos, muito conhecidos, principalmente daqueles irmãos mais antigos, né, os irmãos mais experientes. O missionário Eurico Bergstein, né, que foi um missionário escandinavo que teve aqui no Brasil, já é, né, falecido, mas ele fala o seguinte, que esse ruído da visão de Ezequiel, quando Ezequiel profetiza sobre o vale dos ossos secos, que os ossos estavam ali, paralisados, né? E quando começa o ruído, quando começa o barulho, né, e os ossos começam a se movimentar, quando começa a se encaixar, quando começa a ver os encaixes formando o esqueleto, ele vai dizer o seguinte, que o ruído dos ossos, na visão de Ezequiel 37, versículos 7 a 10, é o movimento sionista mundial, de importância significativa para a formação do Estado de Israel em 1947. Então, nós sabemos que o Estado de Israel, né, ele se formou, como ele está atualmente agora, no ano de 1947 e 48. A gente vai falar mais sobre isso no segundo e terceiro tópico dessa lição. Mas esse primeiro ruído,
ali do Vale de Ossos Secos, segundo esse missionário, representa o Estado de Israel se formando, né? Então é a formação do Estado de Israel. E essa formação, isso acontece nos nossos dias, né? No ano de 1947, há pouco tempo. Abraão de Almeida, outro teólogo assembleano, ele fala o seguinte, ele interpreta que os tendões ou nervos indicam alianças políticas e militares, o renascimento da língua hebraica e a recuperação econômica, né, do Estado de Israel. Vamos dizer assim, do novo Estado de Israel. Estado de Israel. As carnes, né, que se depois cobrem, né, os corpos ali, dos esqueletos, as carnes indicam as estruturas políticas que deram forma à nação em 1948. E a pele, né, a proteção e acabamento. Então, essa visão, o significado da visão do Vale de Ossos Secos é o renascimento de Israel, o renascimento deles como nação e também o renascimento espiritual. Amém, amém. Louvado seja Deus. Pastor Gideão, uma coisa também interessante é que a visão do profeta Ezequiel, Sim. se ela terminasse neste ponto a qual o senhor acabou de falar aqui, dos ossos se juntando, cada osso no seu osso, nervos, peles, tendões, enfim, ela seria uma visão inacabada. Incompleta. Incompleta. Porque estava faltando vida, podemos dizer assim, aqueles ossos, calor, energia. Faltava simplesmente o principal. O principal, não é isso? Então Deus diz ao profeta, profetiza ao Espírito. Passagem relacionada ali em Ezequiel, capítulo 37, versículo 9 e o versículo 10. Então, quando Deus diz profetiza ao Espírito, aquele exército de pessoas sem vida não poderia representar a nação de Israel erguida e levantada nacionalmente e espiritualmente. Era necessário um exército vivo, e isso foi representado quando Ezequiel profetizou ao Espírito, né, para que houvesse vida, né, aqueles ossos. A gente imagina assim, né, que os ossos estavam espalhados, se juntaram, formaram esqueleto, e depois veio tendões, veio carne, veio pele, e ficou aquele defunto no chão ali. Exatamente. Né, estirado, mas ainda não tinha vida. Né, eram pessoas mortas. Né? Amém. No livro de Ezequiel 37, versículo 9, diz assim, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem. Amém. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Glória a Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Vem, Espírito. E assopra sobre estes mortos para que vivam. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa assoprar, né, trazendo também, né, pastor Gideão, uma aplicação para os nossos dias também, para a vida daqueles que precisam ser avivados, para a vida daqueles que precisam ser renovados, talvez aqueles que estão em nosso meio, mas que ainda estão também mortos, sem vida, que esse Espírito Santo possa vir e soprar, porque se esse vento soprar, eu tenho certeza que coisas tremendas irão acontecer. Amém, glória a Deus. Após a proclamação fiel, né, da mensagem de Deus por Ezequiel, a obra de reviver os ossos secos foi concluída. Né? Então, quando Ezequiel profetiza ao Espírito, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos. Então, a obra então foi concluída. O sopro de Deus entrou naqueles corpos, né, digamos assim, naqueles corpos sem vida, naqueles defuntos que estavam ali. Então, eles foram reanimados e eles ficaram de pé, porque até então estavam prostrados, né? Prostrados. Então, ao som, né, do vento do Espírito que veio, aqueles mortos agora ficaram de pé. Né? E tem um comentarista bíblico chamado Morgan, que ele diz o seguinte, já só, não há esperança para a humanidade no homem. Se o homem tiver algum tipo de esperança no homem, ele estará perdido, né? A palavra do Senhor diz, maldito é o homem que confia no homem. Então não há esperança no homem, mas esses ossos secos podem viver, eles podem reviver pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito. Louvado seja Deus. Então, pela palavra e pelo Espírito, o profeta ali profetizou sobre ele, depois profetizou o Espírito e eles reviveram. Os homens podem renascer e, finalmente, curados de suas separações
e unidos, né, sobre um rei, os homens. E a nação pode se levantar e se reerguer novamente. Essa é a mensagem do livro de Ezequiel, no capítulo 37, versículo 1 a 14. Né? É o renascimento da nação de Israel, o renascimento físico da nação, mas também o renascimento espiritual. E a gente vê o seguinte, que depois que eles ficaram de pé, então já não era mais assim um monte de esqueleto, já não era mais um bando de ossos, não. Era um exército extremamente grande. Então se levanta, um exército extremamente grande se levanta, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito. Os ossos não foram revividos para se tornar um grupo de espectadores, né, ou para viver seu próprio conforto, nada disso. Eles se tornaram um exército, e um exército, né, numeroso, um exército grande. Eles viveram para agir sob as ordens daqueles que lhes deu vida. Então, Gerson, o que podemos dizer agora para a gente concluir esse primeiro tópico da nossa lição? Amém. Então ficou claro para nós, pastor Gideão, demais irmãos da nossa igreja, Marcos Evangelho, que os ossos, então, dentro daquela visão do profeta Ezequiel, ele representa toda a casa de Israel. Ou seja, Israel, reino de Judá, Israel, reino norte, que já havia sido levado para o cativeiro assírio. Não é isso mesmo, pastor Gideão? Isso. Então esses ossos reviveram. A mensagem que fica bem clara, esses ossos reviveram. A casa de Israel vai reviver. Esta era a mensagem. Amém. Para aqueles que estavam sem esperança na Babilônia, para aqueles que estavam ali pensando assim, olha, acabou para nós, não tem mais jeito. A mensagem de Ezequiel da visão do Vale de Ossos Secos é essa: Israel vai reviver. Aleluia. A visão, ela fala de duas, né, restaurações. A restauração nacional de Israel, depois de muitos séculos de dispersão, seguida de uma outra restauração, uma restauração espiritual. Então a profecia de Ezequiel, a profecia do Vale de Ossos Secos, é também uma visão e uma profecia escatológica. O que significa isso? A nação, ela será reunida no fim dos tempos, e já começou a ser reunida, né? Então a nação, ela ressurgirá, né, no final dos tempos, e já começou a ressurgir, né? E depois ela será então vivificada também, né? Porque haverá um rei, o descendente de Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo, descerá para reinar sobre o seu povo. Que coisa maravilhosa. Amém. Então nós vamos agora, evangelista Gerson, para uma rodada de perguntas. Nós temos alguns irmãos aí que vão fazer perguntas. Pai do Senhor, irmãos, qual o significado da visão do Vale dos Ossos Secos? Muito boa pergunta. Nossa irmã Gerlânia fez a sua pergunta. Eu vou repetir aqui a pergunta dela. Qual o significado da visão do Vale dos Ossos Secos? Então vamos lá. A visão do Vale dos Ossos Secos é uma revelação profética que anuncia a restauração nacional de Israel depois de séculos de dispersão entre as nações. Então nós temos no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 21, no mesmo capítulo, né, que a gente está estudando, tem a seguinte palavra: e diga-lhes, assim diz o Senhor, o soberano, né? Tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Então aqui fala de uma restauração nacional. Né? O Senhor vai trazer os israelitas de onde eles estiverem, né? Ele vai trazer de novo para a sua terra. O que vem depois dessa restauração nacional de Israel é a restauração espiritual. Então estamos até repetindo, né, esse termo. Há duas restaurações na profecia, na visão de Ezequiel, capítulo 37 do Vale dos Ossos Secos. A restauração nacional, né, que é a restauração do povo enquanto nação, e depois uma restauração espiritual. Ezequiel 37:8 diz assim: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de peles, mas não havia neles o espírito. Então faltava uma segunda restauração,
que era a restauração espiritual. Que era tão importante quanto, ou até mais, né, pastor Gideão? Sim. Corroborando a fala do nosso pastor Gideão, nós temos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 e 28, um texto que resume muito bem essa parte que já foi falada aqui. Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês. Aleluia. E vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Glória a Deus. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Amém. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É um versículo que mostra aí, né, esta restauração nacional e espiritual de Israel. Muito bem. Quando fala aí, evangelista Asson, que você leu, né, que Deus promete dar um novo coração, tirar o coração, né, de pedra e colocar um coração de carne, né, colocar o espírito nas pessoas, assim, na nação, e para que eles andem, né, nos mandamentos, cumpram os estatutos. A gente vê o seguinte, que isso ainda não aconteceu com Israel, com a nação de Israel. Israel, como enquanto nação, está florescendo, mas esse nível, nesse nível aqui, né, de restauração espiritual, ainda não aconteceu, né? Ainda não aconteceu. Amém. Vamos então, né, darmos continuidade aqui à nossa lição. Nós temos aqui o tópico 2 da lição, os irmãos vão nos acompanhando aí. Creio eu que os irmãos estão, né, entendendo, compreendendo toda a nossa fala aqui nesta manhã. Nós vamos falar agora sobre a dispersão, pastor Gideão, dos judeus entre as nações, entendendo um pouquinho mais, compreendendo mais acerca desses termos que às vezes talvez uma boa parte dos irmãos não ouviram falar, né, que afinal de contas é a palavra diáspora, é o termo que é usado para poder falar acerca da dispersão dos judeus entre as nações. Então a palavra diáspora, ela vem do grego diasporá e significa espalhamento, dispersão. Esse termo refere-se à dispersão dos judeus para países fora da terra de Israel, percebida como a pátria judaica. Com o passar do tempo, o povo judeu foi de fato disperso pelos 4 cantos do mundo. Interessante notar, pastor Gideão, que hoje o termo ele é usado para se referir não apenas aos judeus que vivem fora de Israel, mas também, né, a outros grupos de pessoas que foram dispersos de sua terra natal. Então, se um povo for retirado, né, do seu lugar ali, né, da sua terra, da sua nação, do seu território, for retirado dali e for levado para um outro lugar, o nome disso aí é diáspora. Né? Dispersão. E um ponto importante também, pastor, é que no ano de 2004, a diáspora judaica fora de Israel, veja bem, dados do ano de 2004, a diáspora judaica fora de Israel somava cerca de 8 milhões de pessoas, das quais aproximadamente 6 milhões vivem nos Estados Unidos. Portanto, podemos dizer que os Estados Unidos é o país com a maior quantidade de judeus que estão espalhados pelo mundo. É um fato curioso, né? um dado, podemos dizer assim, até uma curiosidade, né, para nós, visto que os Estados Unidos é uma nação também tão poderosa, tão, digamos assim, abençoada, né? De repente também tem aí alguma coisa, né, a ver com tudo isso que a gente está falando, né, pastor? Porque eles acolheram, né? Eles acolheram. De alguma forma acolheram essa comunidade judaica, vamos dizer assim, né? Esse termo diáspora, né, se refere, né, à dispersão física, conforme o evangelista de Asson colocou aqui, dispersão física dos judeus pelo mundo, não só de judeus, mas de qualquer povo que saia do seu território. Mas ela também, Jasson, carrega uma conotação religiosa, né, diáspora, saída de um povo. Então, o povo, quando sai, ele sai e ele também
é como se assim, ele levasse para o outro lugar onde ele vai viver, ele leva não somente a sua cultura, mas também leva a sua religiosidade. Então, por exemplo, só um exemplo aqui, no livro de Atos, capítulo 8, versículo 4, diz assim: os que foram dispersos pregavam a palavra de Deus onde quer que fossem. Então, ali no início do movimento da igreja de Jerusalém, muitos foram expulsos de Jerusalém. E o que eles faziam? Eles iam dispersos, né, vamos pensar assim, pelo mundo, e por onde eles iam, eles levavam a palavra do Senhor. Pregavam a palavra. Então, a diáspora, embora se refira, né, a um termo, né, de dispersão física, mas também ela tem uma conotação religiosa, né, e importante sob esses aspectos. Amém. A primeira diáspora judaica significativa, ela foi o resultado do exílio babilônico, né, exílio babilônico por volta aí do ano 586 a.C. Se a gente for olhar, né, no início da formação ali do Estado judeu, né, vamos dizer assim, quando Deus chama Abraão, Deus chamou Abraão para, através de Abraão formar uma nação, e através dessa nação vir um descendente que abençoaria todo mundo. Então, através de Abraão, nasce, né, o povo judeu, o povo de Israel. E a primeira vez que o povo sai dali para um outro território, para ficar um longo período, foi no tempo de José no Egito. Então, foi no tempo de José do Egito, teria sido a primeira diáspora, né? Mas, assim, aquilo que é colocado, né, nos livros de teologia, né, nos compêndios teológicos, como a primeira diáspora significativa, né, foi o cativeiro, né, o exílio babilônico, cativeiro babilônico. Depois que os babilônicos conquistaram o reino de Judá, né, parte da população judaica foi deportada para a escravidão. E embora Ciro, o Grande, né, o conquistador persa da Babilônia, tenha permitido que os judeus voltassem à sua terra natal em 538 a.C., a maioria dos judeus jamais retornaram para a sua terra. Eles foram para o cativeiro e não voltaram, não retornaram. Nunca mais, não retornaram nunca mais. E por que não voltaram? Por diversos motivos. Um deles é que alguns judeus eram prósperos já nesse espalhamento aí pelo mundo, né? Os judeus trabalhando, né, conseguiram prosperar em muitos lugares. Uns foram para a Europa, outros foram para partes da Ásia, e eles prosperaram. E quando Ciro ordena, né, que retorne, né, que o povo pode retornar, foi a minoria, digamos assim, né? A minoria que retorna para Israel. Uma outra diáspora importante, né, está no primeiro século da era cristã. Por volta ali, né, do primeiro século, cerca de 5 milhões de judeus viviam fora da Palestina, estavam espalhados, né? Mas eles consideravam a Palestina como o centro de sua vida religiosa e cultural. Então, o Estado judeu, ele chega ao fim no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos expulsaram os judeus da Palestina. Então, houve uma guerra, né? E os judeus invadiram novamente, e os romanos invadiram novamente ali a Palestina e expulsaram os judeus. Nesta época, a população da Judéia se revoltou contra o Império Romano. E nessa revolta, os romanos destruíram o templo e espalharam novamente os judeus. E os judeus, vamos dizer assim, perderam, né, a sua terra, né? Perderam as suas terras, foram pelo mundo, né, e ficaram anos e séculos e séculos e séculos sem a sua terra. Foram espalhados pelo mundo. Então vemos aí, pastor Gideão, esse grande êxodo, né, podemos assim dizer, da nação de Israel, dos judeus, fora da sua pátria. Pastor Gideão, um dado interessante é que no ano de 1947, ou seja, há 75 anos atrás, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, foi criado as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel, e no dia 14 de maio de 1948, o primeiro-ministro de Israel, Ben-Gurion, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna
uma nação, ou se tornou, né, uma nação soberana. E o interessante notar é que existe até uma palavra, um versículo da Bíblia, no livro de Isaías, que diz assim: poderia nascer uma nação num só dia? Não é mesmo? Então, a nação de Israel, ela foi, podemos assim dizer, criada, formada institucionalmente, podemos assim dizer, né, dentro dos tempos modernos, né, nessa data, 14 de maio de 1948. Então nós podemos dizer também, evangelização, que uma profecia das Escrituras se cumpriu e está se cumprindo assim, debaixo dos nossos olhos. Amém. Porque no Vale dos Ossos Secos, quando Ezequiel profetiza e os ossos vão reviver, então, quer dizer, parte dessa visão se cumpre no nosso tempo, no ano de 1948, quando o Estado de Israel novamente é recriado, o Estado de Israel. Então, quer dizer, a figueira começou a florescer novamente, né, e o exército começa a se formar novamente. De alguma maneira, nós somos a nossa geração é uma geração privilegiada, né, pastor Gideão? Privilegiada. Privilegiada. Porque estamos vendo se cumprir nos nossos tempos, para a nossa geração, uma profecia, digamos assim, escatológica, né? Escatológica. E outro detalhe importante que você falou aí, foi a participação do diplomata brasileiro na criação do Estado de Israel, né? O Oswaldo Aranha. Então, quer dizer, o Brasil, a nossa nação, né, é uma nação muito significativa em termos territoriais, né, e nós, o Brasil, abençoou o Estado de Israel. Glória a Deus. Porque esse diplomata brasileiro, né, Oswaldo Aranha, ele presidiu a sessão onde o Estado de Israel foi de novo recriado. Né? Então, Israel, ele é devedor à nação brasileira. Eu creio que Deus, né, também tem muitas bênçãos para a nossa nação, porque nós abençoamos, né, Israel. Louvado seja Deus. Esse é o Museu Kaftet Ben-November, que é um museu em homenagem à votação e ao reconhecimento do Estado de Israel. Às vésperas da eleição, tinham problemas que eles não estavam conseguindo chegar na quantidade de votos a favor que eles precisavam. Nesse momento, foi a importância grande e vital do Oswaldo Aranha, que ele, na realidade, foi quem adiou, postergou mais um tempo e deu o tempo para que conseguissem convencer mais países a votarem a favor. We will start it now. Afghanistan, no. Argentina, abstention. Australia, yes. Belgium, yes. Então, na verdade, o Brasil, com a liderança do Oswaldo Aranha, teve uma importância fundamental para a criação do Estado de Israel. Sem dúvida. Nós temos também aqui, né, pastor Gideão, uma segunda pergunta. Qual o nome do nosso irmão? Sim, a segunda pergunta vai ser feita pela nossa irmã Raquel. Raquel, ela tem uma pergunta, ela vai perguntar, né, ao evangelista Jasson. Vamos para mais uma rodada aí de perguntas. A paz do Senhor, irmãos. A minha pergunta é: o que é diáspora? Amém. Nossa irmã Raquel aí tendo a sua participação. A pergunta dela, muito interessante, né, Gideão? Dentro do contexto aqui que nós estamos falando, o que é diáspora? Então, respondendo a nossa irmã Raquel e também trazendo para todos os nossos irmãos da igreja, diáspora significa deslocamento, dispersão, exílio. De uma forma resumida, então, pastor Gideão, e também nossa irmã Raquel, nós podemos falar sobre 4 aspectos da diáspora. O primeiro aspecto é a remoção forçada da maior parte da população, em especial as pessoas mais habilidosas e de classe superior de sua pátria para outro país. Dentro desse ponto aqui nós temos o exemplo, né, de Daniel, né, e de seus amigos que foram levados para o exílio ali, aquela nata, podemos assim dizer, né, judaica, que foi levado para o exílio babilônico na primeira deportação. O segundo aspecto, também sobre a diáspora, é que a diáspora dos judeus começou no tempo da destruição de Samaria e continuou com o exílio babilônico, conforme o pastor Gideão também já ministrou aqui nesta manhã. O terceiro aspecto, vamos dizer, que é o terceiro grande exílio dos judeus, ocorreu sob os romanos,
no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito destruiu Jerusalém e o templo de Herodes. E no quarto aspecto nós vamos ver que o exílio e a diáspora são punições que Deus impôs a Israel por sua incredulidade e por sua idolatria. Então, amados, nós vamos perceber que a diáspora dos judeus, podemos assim dizer, a diáspora forçada, né, sendo subjugada por outras nações, tem um aspecto aí, né, pastor Gideão, espiritual, porque não foi apenas um evento isolado, político, né, mas sim o próprio Deus foi quem permitiu que a diáspora viesse como sendo um castigo devido à desobediência do povo. Isso aí. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15, inclusive diz assim esse versículo, né? Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, Deus falando para Israel, né? Se não deres ouvido à voz do Senhor, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas maldições e te alcançarão. Quais maldições? Uma série de maldições. Uma série de maldições. Dentre elas, a seguinte: e o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade até outra extremidade, né? E nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, e desfalecimento de olhos, e desmaio de alma. Então Deus já havia falado, olha, há muito tempo para Israel, que se quando eles entrassem na terra prometida, se eles não dessem ouvido à voz do Senhor, e se eles não cumprissem os mandamentos, que eles seriam dispersos, eles seriam espalhados pelo mundo, de uma extremidade a outra. Então isso vem como um castigo para eles, né, pela desobediência de Israel. E como esta palavra do Senhor, né, pastor Gideão, ela se cumpriu em relação ao povo de Israel. Teve cumprimento cabal. Cabal. Vamos entrar então aqui, amados irmãos, no terceiro tópico da nossa lição, sobre o milagre do século 20. E que milagre é esse do século 20? É justamente diz respeito à nação de Israel. Por quê, pastor Gideão? Israel está aí, uma grande nação florescente, uma nação que tem um grande poderio econômico, militar. Os ossos secos reviveram, ou já reviveram, podemos assim dizer. Mas faltava-lhes o importante, o essencial, faltava-lhes o espírito. Então, desde o ano de 1948, conforme o pastor Gideão falou muito bem aqui, acerca da formação do Estado de Israel, é óbvio, né? O Israel moderno, né? O Israel moderno, podemos assim dizer, faltava vida a Israel, como na visão de Ezequiel. E esse é o retrato da nação de Israel hoje, como nação soberana, como sendo uma nação assim institucional, porém sem o Messias, sem o Espírito Santo vivificador. Então Israel, ele é reconhecido nos estudos, né, escatológicos como o relógio de Deus. Eu creio que essa é uma expressão que a gente conhece bem, né, Jason? É. Né, a gente que já tem um certo tempo, né, de fé, a gente já ouviu tanto essa expressão dizendo assim: Israel é o relógio de Deus. Né? Aí eles dizem até assim, né, pastor? Querem saber, diziam, né? Vocês querem saber o tempo da volta de Jesus, o retorno da volta de Jesus, o arrebatamento da igreja? Olhe para Israel, né? Israel é o sinal, é o relógio. Então Israel é o sinalizador para nós acerca, né, dos tempos, dos fins, do arrebatamento da igreja e de outros eventos escatológicos que virão. Israel é o relógio de Deus. Muitas das profecias bíblicas acerca de Israel já se cumpriram, né, e outras ainda vão se cumprir. Né? Então Israel, como relógio de Deus, a gente pode dizer que o relógio está correndo, né? O relógio não está parado. O relógio não está quebrado, o relógio está funcionando perfeitamente e o tempo está passando, o tempo está chegando, o relógio está correndo, né? Então, mantenham os seus olhos em Israel, era a palavra, né, dos antigos pregadores, conforme o Jason falou: olhe para Israel, mantenha os seus olhos em Israel. Então, escatologicamente falando, nós estamos vivendo as últimas horas desse relógio, né, perto do fim dos tempos.
Está muito próximo o arrebatamento da igreja e o desencadeamento de uma série de acontecimentos que vão acontecer, né, após o arrebatamento da igreja. Amém. Agora, o estudo em pauta, né, quando a gente estuda aqui esse capítulo 37 de Ezequiel, de 1 a 14, nos faz entender que a restauração nacional de Israel já se cumpriu. E se cumpriu diante dos nossos olhos, né? Isso que é a maravilha. Os nossos olhos contemplam hoje o Estado de Israel lá na Palestina, recriado agora a partir do ano de 1948, né? Mas uma parte da profecia ainda não se cumpriu, ou seja, a restauração espiritual ainda não se cumpriu. O vento do Espírito soprado ali naqueles cadáveres, né, trazendo vida, e aqueles homens mortos, né, aquelas pessoas mortas se levantam como um exército vivo, isso ainda não aconteceu, né? Então, quando o Espírito da graça e o Espírito de súplica vier sobre os judeus, aí haverá restauração espiritual, que só ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Então, depois do arrebatamento da igreja, depois da igreja arrebatada, Deus vai de novo, né, olhar para Israel e vai cumprir ainda algumas profecias sobre este povo. E uma delas é o renascimento espiritual de Israel. Mas o renascimento enquanto nação já foi feito. Então, parte da profecia já foi cumprida. Resta ainda agora Louvado seja uma Deus. segunda Aleluia. parte. A palavra profética vislumbra, né, essa promessa no verso 14 do livro de Ezequiel, que nós estamos estudando, diz assim: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Então, essa é uma palavra maravilhosa, né, e que vai se cumprir também dentro de pouco tempo. Agora, vamos para mais uma rodada de pergunta, né, para a terceira rodada de pergunta, e quem pergunta dessa vez é o diácono Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo, vamos à sua pergunta. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu tenho uma pergunta para fazer. O que representa o renascimento do Estado de Israel no século XX? Muito bem, obrigado, Rodrigo, pela sua pergunta, né? Rodrigo pergunta o que representa o renascimento do Estado de Israel no século XX. Que pergunta maravilhosa. O que representa, né, que Israel renasceu agora no século XX? Vamos dizer aqui 4 coisas sobre isso, né? Primeiro, o testemunho de Deus ao mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. Então a nação está de pé e isso é um testemunho. Quando a gente lê nas Escrituras e vê que Deus prometeu, né, o ressurgimento de Israel, e vê que essa profecia já está cumprida, Israel já ressurgiu como nação, então isso é um testemunho de Deus. Deus testemunhando através da sua palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo, isso fala também do governo soberano do Senhor. Por quê? Porque as grandes potências que levaram os filhos de Israel à diáspora, à dispersão, desapareceram da terra. E jamais voltaram a ser o que foram antes, né? Grandes e poderosos impérios. Então, o império assírio que levou o reino do norte cativo desapareceu. O império babilônico que levou o reino do sul desapareceu. O império romano, o poderoso império romano, né, que acabou com a nação de Israel e dispersou todo mundo no ano 70 depois de Cristo. Esse império romano não existe mais. No entanto, a nação de Israel, ela voltou a florescer no século XX. Glória a Deus. A nação de Israel está aí, né, diante dos nossos olhos, né? Então, isso também é uma prova, terceiro, é uma prova da fidelidade de Deus, né? Então, Deus é fiel, né? Então, aquela palavra de Deus para Ezequiel: filho do homem, esses ossos poderão reviver? Profetiza que eles vão reviver, né? Então, uma prova da fidelidade de Deus, e uma prova também da veracidade da Bíblia. E, em quarto lugar, é uma prova de que a restauração espiritual de Israel vai acontecer. Ainda está faltando, né, uma parte da profecia, que é a restauração espiritual. Isto vai acontecer. Deus vai restaurar espiritualmente o seu povo. Amém. E, pastor Gideão, então nós podemos perceber
que a restauração espiritual de Israel, profetizada aqui na visão de Ezequiel capítulo 37, ela é tão ampla, ela é tão profunda, que qualquer exame justo da história de Israel deverá confessar, achei isso muito interessante, deverá confessar que ainda não aconteceu, ou seja, esta restauração espiritual não aconteceu, e será cumprido como parte do plano de Deus para Israel nos últimos dias. Então, foi muito bem explicado isso aqui. A primeira parte da profecia, o renascimento da nação de Israel, Israel como uma instituição, existe, está de pé. Está cumprido. Está cumprido. Mas essa parte espiritual da nação de Israel, essa parte da vida, né, da nação de Israel, ainda está por se cumprir e se cumprirá nos últimos tempos. Muito bem, vamos concluir então a nossa aula. Evangelista Jasson, o que você pode dizer aí, para a conclusão dessa nossa aula? Amém. Sobre a conclusão dessa nossa aula, amados irmãos, nós vamos ver que nem mesmo as duas diásporas e os constantes sofrimentos do povo judeu, provocados pelos antissemitas, foram capazes de neutralizar as promessas divinas. A nação de Israel foi uma nação, podemos assim dizer, sofredora, né? Desde os primórdios, desde lá do seu nascedouro, dos tempos antigos até no decorrer da história. Nós temos aí exemplos da história, os guetos, Hitler, né? O nazismo. Como que a nação de Israel ela sofreu no decorrer da sua história. E podemos perceber então que Israel é um milagre do século XX. Israel de pé, hoje, é um milagre do século XX. É um milagre. Sobreviveu a todas as intempéries da vida e sobrevive como nação desde 1948. A despeito de todas as guerras que depois da sua formação ele também sofreu, Israel permanece firme, Israel permanece de pé. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o povo de Israel e transformá-la, ou seja, transformar a nação de Israel em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando então ao final da nossa aula e esse é um momento também da gente participar, e adorar o Senhor com as nossas ofertas. Você pode contribuir, através do PicPay, através do Pix, através de transferência bancária. Você pode contribuir com a nossa Escola Bíblica Dominical. E nós estamos também, Evangelista Jasson, numa grande campanha, chamada de Campanha dos 1000 Valentes. Nós vamos comprar este local onde a gente está amém. aqui. Queremos. Nós vamos comprar. E para isso nós precisamos da ajuda dos irmãos. Você que assistiu essa aula, você pode ser um parceiro dessa obra. Então venha conosco, ser um dos 1000 valentes, contribuindo mensalmente para que a gente compre esse espaço onde nós estamos, aqui na antiga fábrica do couro, em Campo Grande. Amém. Amém? Vamos orar então para a gente encerrar a nossa aula. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa aula. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cumprido a Tua palavra nos nossos dias. Nós estamos vendo com os nossos olhos o ressurgimento, ó Deus, da nação de Israel, do Estado de Israel. Isto é uma profecia antiga, Senhor, de Ezequiel 37, onde o Senhor promete restaurar a nação. Amém. Sabemos que ainda falta a restauração espiritual, ó Deus, mas temos certeza que o Senhor cumprirá a Tua palavra. Deus, cumpra também as Tuas promessas na vida de cada irmão e na vida de cada irmã, ó Deus. Que nós sejamos nesta manhã, ó Deus, também restaurados espiritualmente, aqueles que necessitam de uma restauração. Que o Senhor possa fazer uma grande obra, que a Tua palavra, que o Teu Espírito, ó Deus, possa vivificar aqueles que necessitam de vida. Assim nós queremos orar e assim também Te agradecemos no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.